Olá pessoal do primeiro ano do Vercelino, beleza pessoal? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos e vamos para mais uma aula de inglês. Agora nós vamos ver um pouco de gramática, tá? Gramática, de acordo com o nosso planejamento. Então nós vamos ver aqui active voice e passive voice, tá? Ou seja, nós vamos ver sentenças na voz ativa e voz passiva. Então nós entendemos, nós aprendemos que uma sentença na voz ativa é quando o sujeito ele é aquele que pratica a ação do verbo, tá? Isso é de acordo com o nosso enunciado aqui, tá? Então vamos observar essa frasezinha aqui, ó. I write a letter, ou seja, eu escrevo uma carta. Tá? Quem escreve a carta? Eu. Eu quem? O sujeito. Então eu sou o agente. Tá? Eu sou agente. E no mesmo caso aqui, eu estou fazendo a ação. Tá? Eu estou fazendo a ação de escrever. Então a gente aprende que na voz ativa é quando o sujeito ele pratica a ação, tá, do verbo. Mas na verdade não é bem assim. Na verdade, o sujeito, na realidade, é aquele que concorda com o verbo. Essa é a definição mais correta que nós temos, tá certo? Mas neste caso aqui, é correto dizer que o sujeito que pratica a ação. Então aqui quem pratica a ação é o agente, que é o sujeito, né, eu, e o paciente, que é a carta aqui no caso, uma carta. Então essa é a voz ativa. E a voz passiva? E a voz passiva, como diz aqui no enunciado, é aquela formação verbal que indica que o sujeito da sentença sofre ou recebe uma certa ação do verbo, ao invés de praticar, tá certo? Então como que nós vamos observar? É só vendo no exemplo acima aqui. Então vamos ver aqui, ó. Aqui, esse a letter, ele é o paciente, tá? Ele é o paciente da ação. Por isso que nós vamos dizer que é a voz passiva aqui, né? Passiva vem de paciente. Só que aqui a letter vai se tornar o sujeito, que ele vai ser o sujeito da ação, tá? E eu aqui, ó, que sou agente, vim aqui, ó, finalzinho, eu que vou sofrer agora a ação do verbo, tá bom? Eu sou agente. Então vai ficar assim, ó, sujeito, uma carta é escrita por mim. Então qual que é a formação da voz passiva? A voz passiva ela é formada pelo verbo auxiliar, que no caso para nós é o verbo to be, tá certo? O verbo to be, o verbo auxiliar que nós usamos na voz passiva, e o verbo principal aqui, ele vai estar no particípio passado, tá? Vai estar sempre no particípio passado, ok? O verbo vai estar no particípio passado. Beleza? Então, por isso que se diz o agente da passiva, porque quem faz a ação de escrever na voz ativa aqui? Sou eu, que é o sujeito. Aqui na voz passiva, vem aqui no finalzinho, né? E quem que sofre a ação de ser escrita aqui no caso, aqui na voz ativa? É a carta. É o paciente. Então, no caso, o agente da passiva, no caso aqui é me, que sou eu. Beleza, pessoal? Então, nós vamos agora para dar uma puladinha para a gente ver os verbos aqui. Então, no caso aqui, ó, às vezes vamos entender. Aqui é a forma básica dos verbos, tá? Forma básica dos verbos. Aqui, para eu conjugar no presente, aqui a maioria dos verbos, quase todos os verbos, eu vou colocar só o pronome aqui na frente, tá? Por exemplo, digo aqui, ó, I build, eu construo, porque é do verbo construir, tá? Alguns casos aqui, quando está na terceira pessoa, né, desses verbos aqui, eu vou acrescentar S no final dele, tá? Acrescento S, tá? Acrescento um Szinho no final, quando for terceira pessoa, no caso, se eu for fazer he, she ou it, tá? Aí eu vou usar o S no final, para fazer o presente simples dele. Então eu só coloco o pronome aqui na frente. Nesse caso do SS aqui, eu coloco o ES, tá? Mas a regra é isso. Para eu fazer o presente dele, eu só vou colocar o pronome aqui na frente, só vou colocar o sujeito aqui na frente, tá bom? Diferente do verbo to be. O verbo to be, no presente, pessoal,
ele tem uma formaçãozinha um pouco diferente, tá? O verbo to be no presente, ele é um pouco diferente dos demais verbos, tá? Então, o verbo to be no presente, ele vai ser assim, ó. Verbo to be, que é o ser e estar aqui, né? Ser e estar. Então, no presente, ele vai ser transformado em is, are e am. No presente vai ser desta forma, tá? O verbo to be vai ser is, are e am no tempo presente. Então, toda vez que você for fazer uma sentença na voz passiva e você for usar o verbo to be no tempo presente, você vai usar um dos que estão aqui, ó. Ou você vai usar o is, o are ou o am quando for presente, tá? Então, para você ver aqui, o be no presente se transformou em is, are e am. Tem um exemplo de cada um aqui. Eu uso o is na terceira pessoa, no caso de she, he, it, no caso she is beautiful, ela é bonita. O are, eu vou usar you no singular ou plural de we, you e they, né? No caso, you are cool, você é legal. E o am, que é na primeira pessoa com o eu, né? I am happy, eu estou feliz, ou eu sou feliz. Beleza, pessoal? Então, observa bem esses detalhes aí, tá? Observa bem isso daí, porque é interessante. Agora, a formação verbal no tempo passado é aqui assim, ó. É só eu colocar um pronome aqui e a formação de passado já vai estar pronta, não vou mudar nada, certo? No caso do verbo to be, aqui eu vou usar com I, he, she e it, ou seja, no singular. E o or eu vou usar para os demais, tá? Para o plural. E a formação do verbo construir, aqui do causar, aqui no passado, vai ser sempre o mesmo, não vai mudar em nada, tá bom? Se eu disser assim, por exemplo, eu fiz meu trabalho, então o que eu vou ter que fazer aqui? É o verbo fazer, né? Eu coloco o sujeito, que no caso eu, né? Eu made, fiz meu trabalho, my work, tá? Ele viu, o que ele viu? Ele viu a bicicleta. He saw the bike. Mas que he feio, né, pessoal? Vamos dar uma consertada aqui, né? Apagar aqui. Então eu coloco aqui um pronome aqui. No caso, eu vou dizer que ele viu, né? Ele viu aí eu coloco o que eu quiser aqui. He saw a house, ele viu uma casa. He saw a girl, ele viu uma menina, e assim vai, tá bom? Então só muda o pronome aqui nesses casos aqui, não tem erro. E aqui o particípio passado é aquela formação verbal que em português termina com ido, ado, né? E aqui em inglês é só observar aqui na nossa tradução. Por exemplo aqui, vamos lá. Ser, been, é sido, estar, estado. Build, construir, construído. Cause, causar, causado, né? Discuss, discutir, que seria discutido. Kill, seja assassinado, né? Morto. Made, feito. Seen, visto. Sold, vendido. Spoken, falado. E assim por diante, viu, pessoal? Então essa é a formação da tabela de verbo aqui que vocês vão usar para fazer os exercícios, beleza? Então vamos aqui agora na prática estudar um pouquinho da formação aqui do nosso assunto, que é o Passive Voice and Active Voice. Então vamos lá então. Essa frase diz aqui, ó, somebody killed two teenagers last night. E diz aqui a past active, ou seja, alguém assassinou 2 adolescentes na noite passada. Então é uma voz ativa no tempo passado, tá? Então veja bem aqui, ó. Killed. Voltando para a tabelinha do tempo passado aqui, ó, tá? 2 adolescentes. E para fazer a voz passiva, nós vamos usar o verbo auxiliar, que é o verbo to be. Então, se aqui está no passado, vou ter que usar o verbo to be no passado. Beleza? Então, vou observar para cá. Ó. Were. Por que eu usei esse e não esse? A explicação é essa,
tá? Porque aqui está no plural, tá? Tá dizendo que são 2 adolescentes, tá? Aqui, ó, formação da voz ativa no presente, tá? They make, o que é o make? Vamos ver lá. Make é fazer, tá? O sujeito é they, é eles, então fica eles fazem papel de madeira. Então, se o verbo aqui está no presente, o verbo to be vai ter que estar no presente, tá certo? Aí o verbo to be é aquele que eu mostrei para vocês agora há pouco. O verbo to be no presente é is, é are, ou é am, tá certo? O verbo to be no presente é um desses 3 aqui, tá? Então, no caso nosso aqui, ó, o is, né? Papel é feito de madeira. Ai, meu pai amado. Voltando no exemplo aqui, ó, uma formação no presente contínuo. Presente contínuo, a gente já tem como regra de usar o verbo to be, né? O presente está no presente. Então, usa o verbo to be no presente. E aí, como é que faz? Então, vai ser aquela modificação aqui, ó, pessoal. O verbo to be vai ser modificado aqui, ó. No caso, o verbo to be vai ser posto no gerúndio, tá? Então, veja bem aqui no exemplo. O homem está construindo uma casa. Então, vai ficar uma casa está sendo construída. Ok? Então, o been aqui é sendo, tá? Então, a forma original do verbo ser estar é be. Ok? O passado dele é were ou was. O presente é is, are e am, presente. E o gerúndio é acrescentando o ing, que daí fica sendo ou estando, tá? Been, sendo ou estando. Dá uma consertadinha aqui, beleza, ficou bom. Mais ou menos, muito bem. O último exemplo aqui, gente, não menos difícil, não menos complicado, nós vamos ver com o futuro, tá? Estamos vendo aqui com o futuro. Como que eu sei que está no futuro? Pelo verbo auxiliar, tá? E também está escrito aqui, né? O verbo auxiliar. Então, o verbo auxiliar no futuro, para a gente fazer uma previsão, né? Para a gente projetar alguma coisa no futuro, a gente usa o will. Então, aqui diz que eles vão discutir esse tópico, tá? Na reunião, beleza? Então, vamos lá, então. O que nós precisamos entender está aqui, ó. O verbo auxiliar will, tá? O verbo auxiliar will nós usamos para fazer a voz ativa no futuro. E para eu fazer a voz passiva no futuro, então eu vou usar o verbo auxiliar, que é o will, mais o be, tá? Porque fica assim, ó. Este tópico será discutido na reunião, tá? Este tópico será discutido na reunião. E na voz ativa, o tópico, aliás, na voz ativa diz que eles vão discutir esse tópico. E na voz passiva diz que este tópico será discutido. Ok? Beleza, passamos para frente. Pessoal, agora aqui nós temos nossos exercícios, que é muito fácil, tá? Aqui eu não vou falar muita coisa para vocês, porque tem o vocabulário no finalzinho. Então diz assim, ó, a voz passiva é formada por, né, o verbo auxiliar to be mais o verbo principal no gerúndio, o verbo to be mais o verbo principal no futuro, o verbo to be mais o verbo no particípio passado, o verbo to be mais o verbo no tempo presente. Qualquer dessas opções aqui, viu, gente? É só você voltar e você vai ver aqui, ó, tá? O que eu falei para vocês, ó? Nós usamos o verbo to be mais essa coluna aqui, tá? Para eu fazer a voz passiva, eu vou usar, por via de regra, sempre o verbo auxiliar como o verbo to be
mais o verbo principal do particípio passado. Vai ser sempre assim a regra, ok? Bom, aqui para continuar o exercício, está dizendo aqui a voz ativa ou a voz passiva. Para você escolher a melhor opção para a sentença aqui, tá? A música Imagine, de John Lennon. Tá? Você vai analisar aqui, ó, a canção, né, Imagine, por John Lennon. Por John Lennon, tá? Qualquer coisa vocês voltam aqui e começam a testar nessa lista de verbo aqui, ó. Será que é construída por John Lennon, causada por John Lennon, né? Que é discutida por John Lennon, matada, feita por John Lennon, tal? Qual que seria a melhor opção aqui, gente, para essa frase? Seria voz passiva ou voz ativa? Tá? Várias pessoas no acidente, tá? Várias pessoas no acidente. O que é no acidente? Várias pessoas sofreram no acidente. Várias pessoas, o que, gente, no acidente, tá? Vocês vão ver isso daqui, gente, de acordo com as atividades. Opa, desculpa, tem uma falha aqui, gente, desculpa aí. Vocês vão ver essa atividade de acordo com o vocabulário que vocês vão ver no finalzinho lá, tá? Eu vou explicar para vocês que tem um vocabulário. Aqui para você escolher a melhor opção para completar as sentenças, tá? Você vai escolher a melhor opção, tá? Spoke, speak, tá? Você vai ver o significado das frases aqui, ver qual é a melhor opção. A B também, tá? Aqui, ó, também a melhor opção aqui é só para voz passiva, tá? Qual que é a melhor opção? Só para voz passiva. Então aqui não tem voz ativa, fica mais fácil, tá? E aqui no finalzinho, gente, aqui é um vocabulário de frases. Tudo que você precisa para você resolver esse exercício vai estar aqui, ó, tá? Tudo que você precisar vai estar aqui. Então por isso que eu nem contei muita coisa, porque o vocabulário está aqui. Você nem precisa também usar o tradutor dessa vez, beleza, pessoal? Você nem precisa usar o tradutor para resolver as atividades. Lembre que as atividades vocês vão fazer pelo formulário do Google Sala de Aula, beleza, pessoal? Um abração para vocês aí, gente. Desculpa que no meio que teve umas falhazinhas aqui, mas eu não vou ter que fazer de novo o vídeo, né? Não quero fazer novamente o vídeo, então vai ficar uma falhazinha na minha fala só, que ficou um tempinho aqui, o áudio um pouquinho complicadinho, né? Mas dá para o gasto aqui. Beleza, gente? Um abraço.